Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, tanto os que nos querem bem, quanto aqueles que nos querem mal. Deus abençoe a todos. Quando eu falo Deus, quando eu oro, Deus abençoe a todos, na verdade eu estou pedindo a Deus que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento das pessoas para que elas possam compreender a linguagem de Deus, a palavra de Deus, os pensamentos de Deus. Porque se as pessoas entenderem a vontade de Deus para as suas vidas, ou seja, se as pessoas entenderem a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para as suas vidas, então, e elas obedecerem, elas entenderem e aceitarem, e se sujeitarem, e se submeterem a essa palavra, então é impossível Deus não mudar a vida da pessoa que assim toma atitude para com ele. É impossível. É impossível, amiga e amigo, uma pessoa crer em Deus e viver uma vida pífia, uma vida desgraçada, uma vida de tormentos, de sofrimento, de dor, de lamúria, de lamento. É impossível. Porque os pensamentos de Deus, quando chegam à nossa cabeça, nos dá entendimento. E a nossa cabeça, então, age, toma atitude de acordo com a direção de Deus, aí não tem outro jeito senão arrebentar. Tem que arrebentar mesmo. Tem que arrebentar. Por quê? Porque é Deus conduzindo aquela cabeça, aquela pessoa se sujeitando ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é fundamental, é básico, não tem como dar errado. Não tem esse negócio de dizer, meu Deus, eu sei que eu não mereço, ninguém merece nada de Deus, nada, zero. Se houvesse alguém que merecesse que merecesse da parte de Deus as suas bênçãos, Deus ainda assim era justo, perfeito, porque Ele nos dá a fé para nos justificar. Ele nos dá a fé para que a gente seja merecedor. Você sabia? É assim que funciona. Ele sabe que a gente não merece, mas para isso ele nos dá a ferramenta básica para que nós possamos merecer. O que eu tenho que fazer para merecer, bispo? O que é que eu tenho que fazer para merecer a bênção de Deus? Simples. Obedecer a sua palavra. Quando você obedece a palavra dele, você está provando para si mesmo, para o diabo e, sobretudo, para Deus, que você crê nele, porque você está obedecendo a sua palavra. É a mesma coisa, por exemplo, você vai no médico. Então, o médico lhe dá uma receita, depois de examinar você, dá uma receita. E então você pega aquela receita, o que você vai fazer com ela? Você vai adquirir os remédios, vai segui-la ou você vai jogar fora? Depende de você. Deus nos dá a receita da vida abundante, a vida abençoada. Ele nos dá a receita. Olha, está aqui, é isso que eu quero que você faça. Se você fizer, então você vai merecer as bênçãos. Se você não fizer, não vai acontecer nada. Eu não posso fazer nada por você,
Porque Deus, amiga e amigo, além dele ser espírito, além dele ser verdade, além dele ser o verbo ou a palavra, Deus, ele simplesmente é. Não há limite para Deus. Não há limite. Ele vive em outro plano que não o nosso pequenininho, que esse mundinho mesquinho, miserável, egoísta que vivemos. Deus é espírito. Deus é espírito. Que quer dizer, ele não está sujeito ao corpo, nem de homem, nem de mulher, nem de nada. Deus é espírito. E ele está em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas. Nada passa em oculto diante dele. Até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados por ele. Ele sabe quantos fios eu tenho, e você também, quantos fios de cabelo você tem. Você sabia disso? Então, Deus não tem... Deus é infinito, ele é maior do que tudo que existe. Ele é maior do que o infinito, porque ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o princípio e é o fim. Então, não há nada que possa impedir a mão de agir, a mão de Deus agir a nosso respeito, a favor de nós, desde que nós venhamos crer em quê? Na sua palavra. O médico te dá a receita, você vai na farmácia, compra o remédio e segue aquela receita, é certo que o médico vai ajudar. É claro que tem aqueles médicos que são formados na esquina da rua. Então, mas não estamos falando desses médicos. Nós estamos falando dos médicos que foram formados, competentes, e têm condições de ajudar. Então, se você crê nele, você obedece, você vai colocar a receita dele em prática. Se você não crê, você não vai fazer nada. Assim é com Deus. Se você crê nesse Deus que é a palavra, então você crê na palavra dele. E você obedece essa palavra. Então é impossível não dar certo. Ah, bispo, mas eu fui muito mal. Não importa o que você foi ou deixou de fazer. Não interessa se você foi o maior crápula da face da terra, ou se você foi a melhor pessoa da face da terra. Mas se você não crê na palavra dele, nada vai acontecer. Mas se você crê, você vê que nós falamos ainda essa semana a respeito do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, os dois, né, estavam, em princípio, quando foram pregados na cruz, eles blasfemavam contra Jesus, os dois. Mas, com o decorrer das horas, um deles teve discernimento, entendeu que realmente Jesus não tinha culpa nenhuma para estar ali naquele lugar. Então, ele virou-se para Jesus e disse-lhe: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus, na hora, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, você, amiga e amigo, tem que entender que o que limita a mão de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, é simplesmente a falta de crença, a falta de fé na sua palavra. Então, se você crê, você é abençoado. Se você não crê, você não é abençoado. É assim que funciona. É assim. Então, saiba que a sua vida depende da sua cabeça, da decisão que você toma na sua cabeça. Foi isso que aconteceu comigo.
Isso aconteceu comigo. Eu tomei uma decisão. Eu abracei a fé. Eu me rendi. Eu entreguei. E eu coloquei em prática aquilo que eu aprendi da palavra dele. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida estável. Graças a Deus. Não tenho tudo o que eu quero, mas tudo o que eu preciso, eu tenho. Tudo que eu preciso, eu tenho. Que eu preciso, ele me dá. Então, não porque eu mereço, porque quem é melhor, eu ou você? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos pecadores. É o que está escrito, todos pecaram e todos carecem da misericórdia, da graça, do favor de Deus. Você sabe o que significa a palavra graça? Graça significa um favor imerecido. Você recebe o favor sem merecer. Mas merece, você recebe por quê? Por causa da sua fé. Só isso. Quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. É aí que fundamenta a vida de uma pessoa que realmente é abençoada. Ela ouve e obedece a palavra de Deus. Então, você não pode esquecer, Deus é Espírito. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto de você. Isso não pode ficar tão longe. Deus é Espírito. Que quer dizer, ele não tem limite de espaço, de tempo, de nada. Não há limite para ele. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. Então, quando o ser humano, pequenininho, crê na palavra desse Deus, dessa pessoa invisível, intocável, quando a pessoa crê na palavra dele, está crendo nele. Quando ela crê, ela recebe. Quando ela não crê, ela não recebe. E você não tem que ser uma pessoa instruída, capacitada para crer. Não, basta você crer no arroz com feijão que Jesus dá. Você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. Não há como fugir dessa regra. Não tem esse negócio, mas eu sou da religião, eu faço caridade. Você pode ser a pessoa mais bondosa, generosa da face da terra. Mas se você não crê, você está perdido. Essa é a realidade. Então, uma vez, uma mulher disse para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, a mulher samaritana. Nossos pais adoraram neste monte, esse monte aqui, lá em Samaria. E vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Quer dizer, o ser humano está preocupado onde vai adorar e não a quem vai adorar. Nossos pais adoraram neste monte. Elas estão preocupados no lugar onde vai se adorar a Deus. Coitada, ela não tinha nada de conhecimento da palavra de Deus. Aí Jesus disse assim: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem em Jerusalém, nem neste monte. Porque vós adorais o que não sabeis, não conheceis. Nós adoramos o que sabemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus.
Em outras palavras, eu sou a salvação. A salvação começa comigo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Jesus acrescenta: vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Jesus estava se referindo ao Pai dele. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está procurando pessoas que o adorem. Mas aí você diz, com licença. Você está dizendo, mas como é que eu devo adorar? Eu sou da igreja A, B, C, D, enfim, eu faço isso. Eu tenho a minha fé, eu tenho o meu jeito, não tem jeito nem meu, nem nada, coisa nenhuma. Só tem o jeito de Deus que funciona. Jesus disse, vós sois religiosos. Ele falou para a mulher, você é religiosa. Os seus pais, seus familiares. Mas Deus está buscando pessoas, não é religiosa, não. Ele está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Porque ele não é carne, ele não é madeira, ele não é pedra, ele não é ouro, não é metal. Deus é espírito. Espírito é invisível. Espírito diz respeito à consciência, à mente, à inteligência, à sabedoria. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, não na carne, não na base da emoção, dos sentimentos, da música sacra, da música gospel. Não, tem que ser uma coisa que sai do mais profundo do nosso ser, do nosso interior. Tem que sair da nossa essência. E é isso que ele espera de cada um de nós. E para fazer isso, só pela fé. Só mesmo pela fé. Fé é isso. É loucura, sim. É loucura, porque você não vê, não toca, você não sente. Como é que você vai adorar alguém que você não vê, não sente, não toca? Mas Deus está aqui comigo agora, nesse momento. E está aí com você também. Ele está tanto aqui quanto está aí com você, que está me assistindo. Ele está vendo você. Ele sabe os seus pensamentos, os meus pensamentos, os nossos pensamentos. Ele sabe o que nós vamos falar. Ele sabe de tudo, tudo. Não tem nada que esteja oculto, porque ele criou todas as coisas. Ele é a própria sabedoria. Ele criou todas as coisas. Então, quando você crê nessa pessoa invisível, intocável, que não se sente, eu não sinto a presença de Deus. Eu não sinto nada. Agora, uma coisa eu sei, eu tenho certeza que Ele está aqui. Está aqui. Não do meu lado, mas dentro de mim, da pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu tenho essa consciência, que eu sei, não é que eu sinto, eu sei, estou certo, seguro, que Ele está aqui comigo. Então, eu tenho a minha cabeça dirigida, conduzida, orientada por Ele, para tentar ajudar as outras pessoas, para dar para as pessoas aquilo que Ele me tem dado. Jesus é espírito, minha amiga, meu amigo. Deus não é homem. Deus não é homem.
Deus não é mulher, como os muitos judias pensam que Deus é mulher. Não, Deus não é homem, Deus não é mulher. Deus é espírito. E quem o adora, tem que adorá-lo em espírito, com sabedoria, com inteligência, sabendo conscientemente o que está a adorar, o quem está a adorar. Por isso Jesus disse, porque o Pai procura tais que assim o adorem, quer dizer, verdadeiros adoradores. Não é gente que adora na base da emoção, não. Amiga e amigo, Deus está aí com você. Aí onde você está. Não interessa se você está numa prisão, no hospital, se você está em casa, no trabalho, na rua, onde quer que você estiver, se você sente, você não sente a presença dele, não importa. Eu, por exemplo, aqui agora, eu estou em Jerusalém, eu estou em Israel, melhor dizendo. Nós estamos fazendo essa programação, a transmissão aqui de Israel. Eu não estou sentindo nada, absolutamente nada. Eu sinto o perfume do ar que respiro. Eu sinto as coisas aqui. Por exemplo, eu bebo um pouquinho d'água, eu sinto um alívio tremendo na minha garganta. A minha boca fica molhada, úmida, refrescada. Mas Deus eu não sinto. Eu não tenho sentido. Nunca. Mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Tão certo como Ele existe, Ele está aqui. E está aí com você também. Porque não há um só milímetro de todo o universo que esteja fora do alcance dos seus olhos, dos olhos de Deus. Ele sabe de tudo, ele vê tudo. Ele vê as profundezas da nossa alma, do nosso coração. E ele espera, ele aguarda que nós venhamos crer na sua palavra, só isso. E colocá-la em prática. Obviamente, quem crê, coloca em prática, né? A crença é essa, não é acreditar na palavra. Eu acredito na Bíblia. Isso não é suficiente, você tem que colocá-la em prática para crer. Essa é a crença que Deus quer. Quer dizer, quando a pessoa crê, ela se torna justa, merecedora das bênçãos de Deus. Então, não fique preocupado, eu matei, eu fiz isso, eu fiz tudo que não tinha que fazer. Mas quando você esboça um mínimo de fé, esse mínimo de fé faz você justo diante de Deus. Porque nós somos salvos pela fé, não pelos méritos. Somos salvos pela fé. Fé em quê? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você crê em Deus. Se você não crê na palavra de Deus, você não crê em Deus. Essa é a realidade. Deus está buscando adoradores verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. Quem sabe você, nesse momento, seja uma delas. Ele está aí com você. Agora, é dentro de você que vai manifestar o desejo de adorá-lo de verdade ou não. De verdade mesmo. Em espírito e em verdade. Se você o quer,
Ele está pronto para encher você do Espírito Santo. Entendeu? Ele quer fazer, olha só como Deus é grande, é grandioso, é infinitamente, a gente não tem palavras para exprimir a grandeza dele. Ele é tão grande, 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 mas, ao mesmo tempo, ele faz questão de fazer morada dentro de pessoas pequenininhas, insignificantes como nós. Ele faz questão de fazer morada em você. O infinito descendo e fazendo morada no finito. É isso que Deus quer fazer, para que você venha ser testemunha da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Sejam abençoados. E se alguém tem alguma coisa contra mim, ou se alguém me ofendeu, eu perdoo. Eu perdoo todos quantos me ofenderam, têm me ofendido, ou vão me ofender. Porque no que eu perdoo, eu também sou perdoado. Se eu não perdoar, eu tampouco serei perdoado. Então, é uma questão de inteligência, sabedoria. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Eu libero perdão e eu sou perdoado também. Então, que todos, sem exceção, sejam perdoados e abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria ainda de falar sobre a verdade que liberta, a verdade que se manifesta para todos quantos têm juízo. Quem tem juízo e ouve a verdade, obedece, segue. Quem não tem juízo, dá de ombro, despreza, desdém. Mas o fato é que nós temos visto nas Sagradas Escrituras que Deus zela pela sua palavra, porque a sua palavra é a sua honra. A palavra de Deus é a honra de Deus. Deus nos tem dado a sua palavra, a sua honra. Ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus é a verdade que liberta. A palavra dele liberta. Quando você lê a Bíblia, você que costuma ler os salmos, que são bonitos, quando você lê os salmos, você vê a expressão dos salmistas que foram inspirados pelo Espírito Santo e que nas horas amargas da vida apelaram para Deus, invocaram a Deus, buscaram a Deus, buscaram-no não porque o viam, não porque tocavam, não, buscavam porque eles tinham a palavra, a promessa de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, a honra de Deus. Então, quando alguém em sã consciência invoca a palavra de Deus ou
busca na palavra de Deus a sua libertação, a libertação vem porque a palavra de Deus não volta vazia, não pode voltar vazia, é impossível voltar vazia. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha só, Deus fala isso com o seu povo de Israel, especialmente no que diz respeito ao último profeta. Ao último profeta, antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus, veio o último profeta em Israel. Ele veio como a voz que clama no deserto. Ele veio avisar, deixar clara a vontade de Deus para o seu povo. Então, ele diz, desde o sol nascente até ao poente, é grande entre os gentios. Gentio eram os não-judeus. É grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os filhos de Israel, especialmente os sacerdotes, trabalhavam, serviam a Deus. Eles, mesmo tendo consciência de Deus, eles serviam a Deus de qualquer maneira. Eles desprezavam a mesa do Senhor. Eles desprezavam a palavra de Deus. E por conta disso, até hoje, Israel sofre. Israel sofre perdas enormes, prejuízos enormes. Se ganham por um lado, perdem muito mais por outro. Essa é a realidade. O povo de Israel era para ser o povo mais feliz na face da terra, mas parece que é o povo mais infeliz na face da terra, porque está sempre fugindo. E Deus permite isso. Por quê? Porque o povo de Israel era conhecedor da palavra de Deus. Haviam os profetas, os homens de Deus, enviados por Deus para instruí-los na palavra. Eles foram os primeiros a receber a palavra de Deus. Deus se revelou a Abraão, e de Abraão fez uma nação, lhe deu a palavra, os mandamentos, lhe deu o melhor da terra. Abraão era, digamos assim, invencível, porque ele ouvia e obedecia à palavra de Deus. Mas os seus descendentes não fizeram o mesmo. Então sofreram e têm sofrido até hoje. O que eu quero que você saiba, amiga e amigo, é que nós não vemos Deus, nós não sentimos Deus, nós não tocamos em Deus. Não. Mas a palavra dele é como ele disse através do profeta Isaías: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. E quer dizer o seguinte: na minha palavra está a minha honra. Na minha palavra está a minha honra. E essa, amiga e amigo, é a grande realidade. Quando a pessoa crê na palavra de Deus, ela faz da palavra de Deus o primeiro pensamento, a primeira ideia.
ela vive aquilo. É a verdade que vai lhe dar vida, que vai lhe garantir o sucesso, que vai lhe garantir as bênçãos, que vai lhe garantir as próprias promessas que a palavra contém. A palavra de Deus não tem só mandamentos e leis e obrigações, não. A palavra de Deus tem leis, obrigações, mandamentos, sim, mas também tem promessas magníficas, gloriosas. Se você ler Deuteronômio, capítulo 28, ali estão escritas bênçãos para os que obedecem, seguem a palavra de Deus. E ali também tem as maldições. Então, de um lado, tem as bênçãos. E as bênçãos são completas, são totais, sobre todos os aspectos, físico, emocional e espiritual, em todos os aspectos. Agora, essas bênçãos dependem da pessoa ouvir e obedecer também os mandamentos. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a pessoa tem juízo, ela conhece a verdade, ela vai em busca dessa verdade. Ela vai cobrar de Deus essa verdade. Aliás, eu quero dizer para você que domingo agora nós vamos ter um movimento de fé em todo o mundo, onde todas as pessoas que quiserem estiverem disponíveis para provarem a palavra de Deus, fazer uma prova com Deus. Fazer uma prova com a palavra de Deus é fazer uma prova com Deus. E quando se faz a prova com Deus, se vê claramente que ele existe, porque a sua palavra é a sua honra. A sua palavra é a honra de Deus. Jesus chegou ao ponto de dizer: passarão os céus e a terra, minha palavra não passará. E é verdade, você sabia que a palavra, mesmo que não seja de Deus, a palavra não morre, você sabia disso? A palavra não morre. A palavra é como a alma não morre, a palavra também não morre. Ela não morre. Jesus chegou ao ponto de dizer: pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, as palavras que nós falamos é para nos absolver ou condenar. Depende da palavra que nós falamos. Depende dessa palavra. Isso está escrito. Então, minha amiga e meu caro amigo, se a pessoa tem juízo e ela usa um pouquinho só da sua inteligência, só um pouquinho, não precisa muito não, um pouquinho só, ela se apega à palavra de Deus. E a palavra de Deus garante aquilo que está prometido. E não interessa se a pessoa merece ou se ela não merece. Eu fiz prova com Deus. Eu provei a palavra de Deus. Eu fiz uma prova com Deus. Eu já era convertido. Já era batizado com o Espírito Santo. Eu já era casado com a esposa que ele me deu. Estava tudo indo muito bem até certo ponto. Mas faltava uma coisa. Faltava condições econômicas. Então eu posso falar com vocês aquilo que eu vivenciei naquela noite de quinta-feira. Noite de quinta-feira, quando eu cheguei em casa, e a Esther, eu cheguei em casa apenas com a conta da passagem de volta para o trabalho. Eu não tinha nem condições de ter dinheiro para voltar para casa. Eu só tinha condições de ir para o trabalho na sexta-feira. Então, naquele momento, a Esther
falou para mim: Edi, amanhã eu preciso de dinheiro, porque amanhã eu preciso fazer a feira. Não tem nada mais aí. Nem ovo tem na geladeira. Quando ela falou aquilo, e eu estava apenas com moedas para ir trabalhar no dia seguinte, eu me senti um lixo, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, mesmo não estando em pecado, embora estava em dívida com Deus no que diz respeito aos dízimos e ofertas. E naquele momento, quer dizer, mesmo estando em dívida, eu apelei para a palavra dele, pela fé, e ele me ouviu, e ele me respondeu. Ele atendeu o meu clamor. Mas foi necessário eu estar no fundo, ou chegar no fundo do poço, mesmo selado com o Espírito Santo. Nós não estávamos vivendo em pecado. Nós estávamos vivendo a nossa vida natural, normal. Eu trabalhava, eu estudava. E eu procurava fazer das tripas coração para poder sustentar a casa, sustentar a família. E a família era Esté e eu, só, mais ninguém. Então, naquele momento, quando ela pediu dinheiro para fazer compra no dia seguinte, na sexta-feira, eu falei: Esté, mas todo o salário que eu recebo eu coloco nas tuas mãos e tiro apenas o dinheiro da passagem. Como é que acabou? Acabou, não deu mais. Por quê? Porque naquela altura a situação do país estava terrível, a inflação nas alturas. Então, o dinheiro que a gente ganhava mal dava para comer. E naquela noite de quinta-feira, eu fiquei desesperado. Não com raiva dela, de forma nenhuma, aborrecido com ela, não. Mas aborrecido comigo mesmo, indignado com aquela situação. Porque eu cheguei ao momento em que falei: vem cá, vamos lá no quarto. Aí saímos do banheiro e fomos para o quarto. Estávamos conversando no banheiro. Vamos lá para o quarto. Aí eu me ajoelhei, ajoelha do outro lado, e ela ajoelhou do outro lado. Peguei a Bíblia, colocamos assim, em cima da cama. Eu abri em Malaquias, neste profeta, o profeta Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 10, e eu li o texto que Deus falou. Deus disse muito claramente, ele diz assim, vou ler o texto um pouco antes. Ele disse para o povo de Israel, os filhos de Jacó: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. E eu li esse texto. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? E Deus responde: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos?
Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ele está falando aqui, Deus está falando aqui com o povo que conhecia a sua lei, a sua palavra. O povo que foi privilegiado com a palavra de Deus. Ele não está falando com incrédulo, não. Está falando com gente que supostamente cria, que inclusive servia a Deus. Aí ele diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Em que havemos de tornar? Deus faz essa pergunta. Vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Toda a nação. Imagina. Aí ele diz, trazei, ele está dando resposta. Ele está dizendo, como é que você pode se tornar para mim? Como é que vocês podem se tornarem para mim? Aí ele diz, trazei todos, sacerdotes, os que não são sacerdotes, o povo em geral, todo mundo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era um banco que havia ao lado do templo, uma casa grande, porque tinha muita coisa ali. Tinha ouro, as pessoas traziam ouro, prata, joias, animais, tinha tudo. Tudo. Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Fazei prova de mim nisto, quer dizer, nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. É o que Deus promete na sua palavra. Você está com problema econômico? Você está? Pois é. Deus já respondeu. Deus fala o que você tem que fazer. Eu peguei esse texto na oração que fizemos. Eu dei as mãos a Esther e eu orei. A minha oração não demorou nem um minuto, porque eu estava tão irado, tão envergonhado, porque eu tinha tirado a Esther da casa dos pais dela com a promessa de dar a ela, no mínimo, aquilo que ela vinha recebendo dos pais. E ali estava eu completamente sem dinheiro, sequer para deixar para ela fazer compra no dia seguinte. Eu estava realmente angustiado, humilhado, envergonhado, revoltado. Não revoltado contra Deus, não. Não revoltado contra Esther, tampouco. Eu estava revoltado contra aquela situação. Deus permitiu que eu chegasse àquela situação para que eu pudesse me tornar para Ele, me voltar para Ele. Porque eu estava em falta com os dízimos e ofertas há 3 meses, porque eu estava vivendo uma situação crítica. Ora pagava as prestações, os compromissos, ora pagava o aluguel da casa, do apartamento. Então, um mês eu pagava o aluguel do apartamento, outro mês eu
e deixava de pagar as outras contas e depois, no mês seguinte, eu pagava o aluguel e não pagava as contas. Eu estava vivendo assim. Eu estava igual pipoca, pulando na panela, tentando me segurar do jeito que eu podia. Mas chegou naquele momento, não tinha mais o que fazer. Eu fiquei desesperado. Porém, a vantagem é que eu conhecia a palavra de Deus. Eu conhecia a palavra de Deus e eu apelei para a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é conhecer Deus. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça a palavra dele. Leia a Bíblia. Leia. Faça dela um manual de vida. Você vai saber como Deus age, como Deus reage, como Deus vê você e como você vai ver Deus. Então, naquele momento, eu disse para Deus, olha, está aqui. Abri a Bíblia nessa página e peguei o dedo sujo e coloquei em cima da Sagrada Escritura e falei, Senhor, está aqui escrito. Está aqui escrito. O Senhor disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas Deus não precisa de dinheiro, não precisa de mantimento, não precisa de nada. Mas ele deu a palavra dele que se nós fôssemos fiéis nas primícias, porque dízimo não é simplesmente 10%. Não. Se você pegar, só para você ter uma ideia, se você pegar 10% do seu salário, de tudo que vem às suas mãos, e usar para si, e pegar os 90% restantes e levar para a igreja, Deus não aceita. Deus não aceita. Pode aceitar como oferta, mas não como dízimo. Porque você está dando o que está sobrando. Ou o restante, mesmo que o restante seja maior do que as primícias. Eu não sabia disso. Eu não sabia dessa realidade. Eu recebia o meu salário e pagava as minhas contas, honrava os meus compromissos mais urgentes. E a verdade, a bem da verdade, é que eu não sabia que os dízimos não são simplesmente os 10%, mas os primeiros 10%. São as primícias de Deus. As nossas primícias, para Deus, representam as primícias, ou a primícia de Deus para nós. Jesus foi o primogênito de Deus. Foi a primícia de Deus que Deus nos deu para que nós pudéssemos ser salvos. Deus não mandou anjos, arcanjos, querubins. Não, ele não mandou o resto. Não, ele arrancou de si mesmo as primícias e mandou para esse mundo. Então, quando a pessoa quer honrar a Deus, quer se tornar para o Senhor, para que o Senhor venha se tornar para ele, ela tem que honrá-lo. Ela tem que crer na oferta, na primícia, no dízimo que Deus deu para ela, por ela, que foi Jesus. Jesus é o primogênito. Deus deu o primogênito dele, o unigênito, que veio se tornar o primogênito, para que nós pudéssemos ser salvos. Então eu falei para Deus, está aqui escrito, o Senhor disse que derramaria, mas eu pensava, eu ali estava brigando com Deus, essa é a realidade, eu estava lutando com Deus, como Jacó fez, mas eu estava errado, porque eu estava em débito. Mas por que eu estava em débito? Porque eu não sabia que dízimos eram as primícias, os primeiros 10%. Então,
eu normalmente pagava os meus compromissos e depois dava lá os meus dízimos. Mas eu estava em falta 3 meses. Quer dizer, eu estava em pecado. Inconsciente, mas estava. E aí, eu disse para ele, olha, está aqui escrito. Está aqui escrito. O Senhor disse, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Não haverá nem como a casa do tesouro, nem casa do tesouro será suficiente para receber o que o Senhor iria derramar. Mas agora mesmo, nesse momento, o senhor está vendo a minha situação, eu tenho o dinheiro apenas da passagem para ir trabalhar amanhã. Eu não tenho nem para voltar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que me virar para arranjar algum dinheiro para voltar para casa. E a Esther está precisando fazer compra, porque está vazia a geladeira, só tem água. E aí eu perguntei, Senhor, isso aqui foi o Senhor que falou ou foi o homem que inventou? Como é que eu vou saber que isso aqui foi o Senhor quem falou? Como é que eu vou saber que isso aqui é verdadeiro, é uma verdade, que foi o Senhor quem falou? Eu só tenho um jeito, o Senhor tem que fazer cumprir na minha vida. E eu não estou te pedindo riqueza, glória, eu estou te pedindo apenas o pão nosso de cada dia. Eu falei isso tudo, tão revoltado, apenas em menos de 1 minuto. Quando eu estava orando, eu vi que a Esther regalou os olhos, ela abriu os olhos, ela pensou assim, vai descer fogo aqui, nós vamos morrer. Mas eu não estava nem aí para o que viesse a acontecer. Eu estava muito revoltado, muito mesmo, humilhado, envergonhado, porque ninguém já acreditava em mim. E agora chega um momento que, pelo amor da madrugada, está faltando comida? Ah, não. Ou Deus é ou Deus não é. Ou ele é verdadeiro ou ele é mentiroso. Como que eu vou saber que isso aqui que está escrito foi ele que falou? Pronto. Nos levantamos, eu fiquei em paz comigo, a Esther ficou apavorada, e no dia seguinte veio a resposta. No dia seguinte, a resposta veio por volta de 13h. E aí, só em pensar eu sinto alegria. Quando eu penso naquele momento antes, eu estava revoltado, eu fico revoltado, mas eu fico desnorteado. Mas quando eu penso na resposta de Deus, foi muito boa. Quando eu cheguei a casa, por volta de 6h, eu cheguei com bolsas cheias de comida, carne, tudo mais que a Esther gostava. E desde aquele dia, nunca mais nós tivemos problema econômico. Desde aquele dia. A Igreja Universal do Reino de Deus não existia. A Igreja Universal veio acontecer uns 6, 7 anos depois. Se não me falha a memória. Mas, a partir daquele dia, as portas dos céus, ou as janelas dos céus se abriram. E eu estou falando isso para você, minha amiga. Não é para você bater palmas para mim, não. Eu quero que você bata palmas para si própria. Eu quero que você aprenda
a usar a verdade que liberta. A verdade que liberta. Faça a prova. Domingo agora, neste domingo, nós estamos fazendo uma convocação geral para quem tem problema de doença, de enfermidade, de econômico, emprego, para quem está mal das pernas, qualquer que seja o problema, Jesus carregou as nossas doenças e enfermidades. O que nós temos que fazer? Pegar a palavra de Deus, está aqui escrito, ó Senhor, nós vamos fazer essa prova. Domingo, nós vamos unir a fé em todo mundo, num só espírito, numa só fé. Nós vamos fazer um clamor a fim de livrar os que creem na palavra de Deus, livrá-los da miséria, seja da doença, da enfermidade, seja do diabo, da maldição, do olho grande, da inveja, qualquer que seja o seu problema, nós vamos fazer uma prova com Deus neste domingo. E isso, obviamente, eu estou convidando aqueles que creem na palavra de Deus. Traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia para que você possa colocar o dedo nas promessas de Deus e cobrar conosco, junto conosco, aquilo que está escrito. Você crê? Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus e todas as reuniões. Então, domingo agora vai ser o domingo de libertação completa, total. Seja da doença, da enfermidade, seja da miséria, seja qualquer que seja o problema. Vamos conhecer, vamos experimentar a verdade que liberta. Você crê nisso? Vamos fazer isso domingo agora, tá bom? Deus abençoe a todos. Então não adianta você ficar aí choramingando, reclamando, lamentando, e buscando comiseração dos outros. Não, Deus quer se voltar para você, mas primeiro você vai ter que se voltar para Ele. Volte-se para Ele e Ele vai se voltar para você. Vai com toda a força, com tudo que você é, tudo que você tem, toda a sua vida. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida a partir de domingo, tá bom? Deus abençoe. Eu creio. Você crê? Então venha. Domingo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sempre tem um problema aí. Veja se tá legal aí o som, por favor, diga aí. Mande uma mensagem aqui se está dando certo, para a gente poder recomeçar tudo de novo. Tá ótimo. Então, eu vou agora, desculpa, mas vou desligar aqui essa comunicação, desativar os comentários, para que eu possa focar aqui o pensamento meu, tá bom? Dá licença. Muito bem, gente. Graças a Deus. Vamos agora começar do zero. Quando a gente faz as coisas ao vivo, estamos sujeitos, obviamente, a esses percalços. Mas eu gosto de fazer ao vivo. Mesmo que venha defeito, venha com problema, eu prefiro fazer com defeito, com problema ao vivo do que gravar. Porque a gravação, para mim, eu gosto de falar ao vivo. Então, muito bem, vamos trabalhar aqui de novo. Eu estava falando a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando Deus começou a criação de todas as coisas deste mundo, o Espírito Santo disse: haja luz, e houve luz. Haja porção seca, haja isso, haja aquilo, e foi acontecendo. Sabe? Tudo foi acontecendo só com a palavra.
Só com a palavra, da tamanha grandeza de Deus, só com a palavra já as coisas aconteciam. Quer dizer, quando a palavra de Deus é enviada, acontece. Acontece. Isso com respeito à natureza, com respeito a tudo que Deus criou. Mas quando diz respeito ao homem, ao ser humano, depois que o ser humano pecou, depois que o ser humano caiu na tentação de desobediência à palavra dele, Deus falou também com o homem, mas ele desobedeceu. Então nasceu o pecado, e com o pecado o homem ficou rebelde. A raça humana nasceu toda comprometida com o pecado. Então, o que vai fazer? Mas a palavra de Deus continua a mesma. Aquela palavra que disse, haja luz, aconteceu luz. Tinha que acontecer, porque era a palavra de Deus. A palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Então, essa palavra, quando ela é aceita, quando ela é submetida, quando a pessoa se sujeita a essa palavra, ela faz acontecer o que a palavra determinou. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Veja, por exemplo, no caso de Jesus. Vamos ver Jesus como exemplo. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e gerou nela, colocou nela a semente divina, que é Jesus. E Jesus nasceu. Ele nasceu do Espírito, mas nasceu com as mesmas circunstâncias que nós nascemos, sujeito ao corpo, limitado por um corpo, como nós somos limitados pelo nosso corpo. Jesus, por isso ele é chamado Filho do Homem, quer dizer, Filho referindo-se ao Pai, ao Eterno Pai, Filho de Deus. No homem, quer dizer, na matéria física. Então Jesus foi chamado Filho do Homem, que significa isso. Ele era filho de Deus, Pai, mas no homem, no ser humano, na matéria humana. Então Jesus tinha ao mesmo tempo que ele era filho de Deus, ele também estava sujeito à matéria, que eu estou sujeito, você, que todos nós estamos sujeitos. Então, quando Jesus, levado pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus para o deserto. Quando Jesus, já sabendo que ia ser levado para o deserto pelo Espírito Santo, o que ele fez? Jesus entrou no jejum. Ele entrou no jejum. Que quer dizer, o que significa isso? O jejum é justamente isso. O jejum, você despreza a matéria e se apega ao espírito. Você deixa a matéria de lado, quer dizer, você não atende aos caprichos da matéria e fica apenas em espírito. Foi isso que Jesus fez. Por isso que ele entrou em jejum. Porque em espírito, no espírito, ele iria vencer o diabo, mesmo estando na matéria. E foi o que aconteceu. Diz o texto que, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus estava com fome, devia estar morrendo de fome. E aí, naquele momento mais cruciante, que o corpo dele necessitava de comer, o diabo apareceu e disse: olha, vamos resolver esse problema, transforma essas pedras em pães e você come e satisfaz a sua fome. Você não caiu em pecado, isso não quer dizer que você está pecando, não.
Jesus sabia que ele não estava pecando, se comesse, se transformasse as pedras em pães. Só que Jesus sabia que se ele ouvisse a sugestão do diabo, se ele ouvisse aquele conselho do diabo, aquela boa, entre aspas, ideia de Satanás, transformar as pedras em pães, então Jesus estaria ouvindo a palavra de quem? Do diabo. E deixaria de ouvir a palavra de quem? De Deus. Entendeu, minha amiga? Jesus tinha duas opções. Resolver o problema da fome, do corpo, da matéria, atendendo os caprichos do diabo, a sugestão do diabo, e desagradando a Deus naturalmente, ou ele desagradava ao diabo e se mantinha na palavra de Deus. Então, quando o diabo disse, se és filho de Deus, quer dizer, jogando uma dúvida. O diabo jogou logo uma dúvida no início. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, Jesus, ao invés de atender às facilidades que o diabo apresentou, ele apelou para a palavra de Deus. E é isso que você, eu, todos nós temos que fazer no momento da tentação. Porque o diabo espera a chance das nossas necessidades físicas para que então ele venha oferecer uma facilidade. Dá uma ideia que supostamente é boa. Uma ideia vantajosa. Mas só porque a palavra, a sugestão, a ideia veio do diabo, se você ouve, se eu ouço, já era. Nós vamos cair em tentação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu digo isso para você que está me assistindo nesse momento, que ontem recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Você está feliz da vida, não é? Poxa, felicíssimo, puxa, o Espírito Santo está em mim. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, mas não se esqueça que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou-o ao deserto para ser tentado. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Então, não pense assim, agora tudo vai ser flor. Agora, poxa, eu vou arrebentar e nadar de braçada, à vontade. Não. Agora que você tem que tomar mais cuidado ainda. Por quê? Porque você recebeu o Espírito de Deus. Você tem o Espírito da vida. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você não é agora filha da mamãe e do papai, embora você tenha um nome, carregue o nome dos pais. Mas agora você é filho de Deus. Você agora é uma criatura que tem o DNA de Deus consigo, porque você tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita em você, você tem a mente divina. O que não significa dizer que você não vai ser tentado, que tudo vai ser fácil. Não, você vai encontrar dificuldade. Veja que Jesus, o João Batista disse, olha, Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a gente é batizado com o Espírito Santo, mas vem o fogo também. O fogo da tentação, porque nós estamos na matéria, limitados à matéria. Então, a matéria está sujeita às coisas dessa matéria do mundo. Então, nós temos que cuidar, guardar, proteger, vigiar permanentemente aquilo que Deus colocou dentro de nós, que é a semente divina, que é o que Deus colocou em nós, o Espírito Santo. Nós temos que guardar essa santidade
no nosso corpo, na nossa matéria. Nossa matéria, embora seja corruptível, mas quem tem o Espírito Santo protege, tem poder para resistir às tentações da matéria. Foi o que Jesus fez. O diabo perdeu na primeira vez. Na segunda vez, ele pegou Jesus na matéria. Jesus estava em corpo, filho de Deus, mas estava na matéria. O diabo pegou Jesus, o corpo de Jesus, e o levou até o pináculo do templo lá em Jerusalém. E depois disse para ele: se tu és, novamente, o diabo usando se. Muitas vezes a gente é açoitado por essa palavra, pequenininha, mas é terrível. Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Jesus tinha usado está escrito, nem só de pão o homem viverá. Agora o diabo usa, está escrito também. Olha só, o diabo usa, porque está escrito, o diabo usando a palavra de Deus. E isso que eu quero chamar a sua atenção. Presta atenção, o diabo pegou Jesus, o corpo de Jesus, pegou Jesus no colo e o levou até o pináculo do templo lá em Jerusalém. E depois, em seguida, ele novamente joga aquela dúvida: se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Agora o diabo usa também o está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Quer dizer, o diabo usou um texto da palavra de Deus, no Salmo 91, para sugerir que Jesus se julgasse lá de cima. É claro que Jesus não ia fazer isso. Jesus não ia provar para o diabo que ele era filho de Deus. Ele não iria provar para o diabo que a palavra de Deus é verdadeira. Ele cria e acabou. Não precisa provar para ninguém, nem muito menos para o diabo. Então, preste atenção, minha amiga, meu amigo. São os amigos inimigos, são os falsos convertidos, os falsos cristãos, e até pastores falsos, que fazem levar muitas pessoas boas para o abismo. Cuidado. Eu tenho dito e novamente repito, se eu falar alguma bobagem que contraria a palavra de Deus, não aceite. Presta atenção. Eu tenho pregado a palavra de Deus ao longo de mais de 60 anos. Se eu falar alguma bobagem que contraria as Sagradas Escrituras, não vá, não faça isso. O mesmo se aplica a qualquer outra pessoa. Entendeu? Entendeu, minha amiga? Você tem que sempre avaliar, pesar o que está escrito e o que nós estamos ensinando, pregando. Você tem que pensar, porque o bispo falou isso, deixa eu ver se está aqui escrito, deixa eu ver se confere aqui na palavra de Deus. Isso se chama fé inteligente, porque quando eu era membro de uma igreja, eu fazia isso, eu conferia a palavra que o pastor pregava com a palavra que está escrito, porque o diabo usou a própria palavra de Deus, quer dizer, ele deturpou a palavra de Deus
ele deturpou. Não está escrito exatamente isso, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, que tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Não está escrito isso. Mas o diabo usou esse argumento para que Jesus caísse na tentação. Se tu és filho de Deus, está aí, está escrito isso. Mas Jesus nem discutiu com ele palavra por palavra. Ele já disse assim, olha, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Pronto, acabou. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus era Deus. É Deus. E o diabo o tentou. E Jesus usou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, novamente, o diabo o transportou, pegou Jesus, pegou literalmente o corpo de Jesus e o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo deu a cartada final. Mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo sabe que o ser humano, por natureza carnal, física, pelo coração enganador, ele quer a glória, ele quer sucesso, ele quer ser honrado, ele quer ser idolatrado, ele quer ser aplaudido, ele quer ser ovacionado. Sabe quando o jogador faz um gol e ele faz assim, ó, ele levanta os braços, esperando a glória, esperando as palmas. Sabe? Você sabia disso? Pois bem. Assim também são os artistas, são todas as pessoas intelectuais que não têm o Espírito Santo, elas querem glória deste mundo. E o diabo ofereceu a glória deste mundo para Jesus. Olha, novamente o diabo transportou Jesus a um alto monte e mostrou todos os reinos deste mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só, o que o diabo queria. É isso que o diabo quer. O diabo quer ser adorado. O diabo quer ser adorado, quer ser servido. E quando uma pessoa aceita fazer um pacto com o diabo, nesse momento, no pacto, ela está entregando a sua vida, a sua alma para o Satanás. É isso que acontece. O diabo queria a glória de Jesus. Mas Jesus respondeu, vai-te, Satanás, sai fora daqui, porque está escrito. Jesus novamente usou o que está escrito e disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente só a Ele servirás. O diabo então viu que perdeu, porque Jesus não usou a sua força física, a sua força espiritual, a sua condição divina. Ele não usou um só momento das suas prerrogativas. Ele usou apenas o que está escrito. Veja como você deve pautar a sua vida sobre a palavra de Deus. Veja como todos nós temos que ter as Sagradas Escrituras na ponta da língua, aqui na cabeça, para que a qualquer momento que venha uma tentação, uma sugestão, porque no outro texto de Lucas, se eu não me engano, é Lucas, aqui o texto diz assim, por um momento de tempo, o diabo mostrou toda a glória deste mundo. O diabo, por um momento de tempo, fração de segundos, ele mostrou para Jesus toda a glória deste mundo. E ele faz isso com todos. Ele tenta, ele sugere.
Agora, quem tem o Espírito Santo, quem é de Deus, não aceita isso. Por quê? Porque já tem a plenitude divina dentro de si, entendeu? E é isso que tem acontecido. Aconteceu com você que recebeu o batismo com o Espírito Santo ontem. Você foi batizada, selada, você foi marcada. Sabe uma carta que é selada? Pronto, acabou. Você é essa carta de Deus neste mundo, para que você venha testemunhar de Jesus, para que você venha santificar o nome do Senhor Jesus. E santificar o nome do Senhor Jesus não é adorar Jesus, não é louvar Jesus. Santificar o nome do Senhor Jesus é você exprimir a imagem de Deus por onde quer que você for. É a imagem de Jesus por onde quer que você vá. Então, nós que fomos batizados com o Espírito Santo, nós carregamos a imagem de Jesus, o perfume de Jesus, a mente de Jesus, o pensamento de Jesus. Então, quando os outros incrédulos veem isso em nós, e veem que nós somos fiéis, firmes na nossa fé, que nosso caráter, a nossa honra, a palavra é verdadeira, eles veem uma diferença. Então, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é santificado, separado pelos os filhos de Deus que são os separados deste mundo. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Foi o primeiro pedido que Jesus ensinou para os seus discípulos, quando eles perguntaram, Senhor, eles pediram, ensina-nos a orar. E Jesus então disse, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Quem é filho de Deus, quem nasceu da água e do Espírito Santo é espírito, portanto é filho de Deus, então tem o direito, privilégio de orar em qualquer lugar, seja na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, mesmo na prisão, num hospital, num presídio, seja lá onde for, a pessoa tem aquela condição de entrar em contato com o seu pai, porque ela é filha de Deus. Legalmente, literalmente, ela é filha de Deus. Então, ontem nós fizemos uma prova com Deus. Aprovamos o quê? A palavra de Deus. Quem prova a palavra de Deus, prova a Deus. E quem prova a Deus, prova a si próprio, prova que realmente é. Então, Jesus, minha amiga, quer ter o seu nome santificado aqui na terra, porque lá no céu, ele é santo dos santos, mas aqui na terra, o nome dele é blasfemado, incessantemente. Os inimigos dele, está escrito, dão uivos de alegria por ver o povo dele, no caso Israel, ou aqueles que um dia foram de Deus e caíram em tentação e se entregaram à tentação e não quiseram mais voltar. Então esses venham envergonhar, blasfemar com as suas vidas, exatamente com as suas vidas pessoais, elas venham blasfemar contra Deus. E os inimigos de Deus, que são os demônios, o diabo e todo o seu inferno, eles dão uivos de alegria, gritos de alegria, conforme está escrito lá em Isaías, capítulo 52, versículo 5. Então, minha amiga, meu amigo, você recebeu o Espírito Santo? Aleluia. Eu gostaria de dar um abraço em você. Gostaria muito de abraçá-lo. Mas, mais importante é o Espírito Santo dentro de você. Você tem o mesmo Espírito que um dia eu também recebi. Eu sei a alegria, o gozo que você sente. Agora, o que nós temos que fazer? Agora vamos lutar por aqueles que não têm o Espírito Santo, que venham nascer de Deus, que venham se converter, enfim, que eles venham ter um encontro pessoal com Deus, assim como nós tivemos. Então vamos unir as nossas forças
e vamos lutar por eles, que é o que nós temos feito aqui diariamente. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. E você que não foi ainda batizado com o Espírito Santo, você fez uma prova, mas você fez meia boca. Então, não acontece. Tem que ser 100%. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Então, vamos trabalhar. Você tem aí o caminho, você tem as dicas. Faça a prova de Deus hoje, amanhã ou domingo que vem. Faça a prova. O dia que você fizer a prova direitinho, 100%, de acordo com como está escrito, de acordo com como Deus falou, fazei prova de mim, e o próprio Davi disse, provai que o Senhor é bom, então, quando você fizer direitinho, você também vai receber o Espírito Santo e você vai saber o que significa ser filha, filho de Deus. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus. Amém.